Meus queridos, o presidente da Câmara, o vereador Dardak, falou muito, falou demais. Vamos ver o que ele falou, depois a gente comenta. Vamos ver o que o vereador Dardak falou sobre a cassação do vereador Evandro e o porquê que ele não voltou para a Câmara. Como ele dizia, vocês vão ter que me engolir, e ele não voltou. O vereador explica. Vamos ver o que o vereador Wesley Dardak falou na Câmara Municipal na 18ª sessão de ontem. Vamos ao vídeo. Olha, senhores e senhora, nós estaremos dando início à nossa palavra franca, e hoje eu quero usar da minha palavra franca para tocar num assunto que eu tenho evitado já a falar disso, mas infelizmente nós chegamos num ponto em que eu não poderia me calar mais. Quero pedir por gentileza, quem estiver nas filmagens da Câmara, filma para mim o primeiro local aqui, ó. Mostra para o pessoal que está assistindo a gente no YouTube, quem está sentado nessa mesa à minha esquerda, quem que é o primeiro vereador que está sentado aqui, à minha esquerda? Christian Timbó. Pois é, por que eu quero mostrar esse processo? Porque o ex-vereador que ocupava aquele lugar ali é um mentiroso. Ele mente aqui na Câmara, ele mente nas redes sociais, ele mente no rádio. E ele foi para a imprensa, foi para as redes sociais mentir e dizer que ele estaria aqui na segunda-feira. Vocês estão vendo o vereador aqui? E o fato dele não estar aqui não é uma decisão minha. Não é uma decisão minha. O que aconteceu, gente, desde o início dessa situação aqui, eu evitei tocar no assunto, por quê? Porque envolve uma menor de idade, envolve um drama familiar, e é muito delicado. Eu votei quieto aqui nessa casa. Eu sentei aqui nessa mesa, foi me perguntado o meu voto, eu votei quieto, eu prometi não dar discurso, não falar a respeito disso, porque eu acho que quanto mais a gente fala de um assunto tão delicado quanto esse, mais dramático, pior é para a família da vítima. Mas diante de todos esses fatos que vem acontecendo nessas últimas semanas, uma vitimização do ex-vereador, eu não poderia deixar de falar, eu não poderia deixar de me posicionar, eu não poderia deixar de contar a verdade para quem está assistindo a gente de casa, para quem está aqui no plenário. Eu acho que vocês merecem ouvir os fatos como eles são de verdade, né? O ex-vereador foi para a internet e mentiu, disse que voltaria segunda-feira. Ele não está aqui, como vocês podem ver. Teve vereadora que endossou a mentira dele, contribuindo e colaborando com a confusão da política de Três Corações, com a fake news, né? De forma maldosa, de forma a tentar manipular você, cidadão de Três Corações, inclusive você, que supostamente é eleitor dele. Enganou você, ele não falou que estava aqui na segunda, não está. O que acontece? A Câmara abriu uma comissão processante por uma situação que não fui eu que causei, não fui eu que fiz. Eu não fiz nenhum boletim de ocorrência, não teve nenhuma ex-mulher minha que fez boletim contra mim, não teve nenhuma filha minha que me denunciou. A culpa de tudo isso não é minha, não é da Mônica. Você fez algum boletim de ocorrência? Teve alguém que fez boletim contra você, Mônica? Gambá, Elias, Fred, Vinícius, Léo Fará, Ricardinho, Léo Dentista, Verbinho, Timbó, Du. Nenhum de nós aqui fomos para a justiça denunciar vereador, gente. Tudo que nós fizemos foi aceitar uma denúncia que apareceu aqui por conta dos fatos e que eu tentei evitar. Talvez vocês não saibam, mas pergunta para o ex-vereador que está fazendo esse barulho todo na internet, quando ele sentou na minha sala e falou para mim, olha, mas aconteceu o fato, isso, tem um boletim contra mim, me contou a situação, o meu conselho para ele falou, olha, eu sou inocente, eu vou provar minha inocência. O meu conselho para ele foi o seguinte, ele me pediu desculpa. Ó, Wesley, desculpa por trazer esse transtorno para a Câmara e tal. Eu aconselhei ele, falei, você me permite te dar um conselho? Ou pode falar. Eu falei assim, olha, pede uma licença não remunerada, você tem direito de pedir essa licença por até 120 dias, você pede 30, se você não resolver a sua situação, você pede mais 30, porque se você pedir licença, você vai sentar com a sua família, com a sua filha, você vai responder para a justiça, e você não vai trazer esse problema que foi criado para dentro dessa casa, que nós não temos nada com isso, não fui eu que denunciei ele, não foi nenhum de vocês. Então o meu conselho é o seguinte, deixa a poeira baixar, pede licença, você tem essa ferramenta, nós te apoiamos nisso, nós não quisemos em momento nenhum caçar vereador aqui. E aí, né, foi uma opção dele, falou, não vou fazer isso. Falei, é o melhor caminho, o meu conselho, não vou fazer isso. Resultado, isso foi numa quinta-feira, na segunda-feira tinha um pedido de cassação dele aqui. Tudo que essa Câmara fez por unanimidade foi aceitar o pedido, só isso. Foi aberta a comissão, democraticamente, foi um sorteio, a Câmara ofereceu todas as condições para a comissão fazer o seu trabalho. Ele mente quando ele fala que ele não foi ouvido, que não foi dada a oportunidade dele ser ouvido.
Isso está com documento, tudo documentado, tudo certinho. A comissão processante marcou uma audiência, a comissão processante intimou ele, essa casa intimou ele, ele assinou a intimação e, de repente, ele não veio no dia da comissão processante. Eu estou mentindo, Verbinho? Ele não veio, por opção dele. Aí, no dia seguinte, ele apresenta um atestado de dentista e que aí, segundo informações, senhores, é de uma prima dele, a dentista. Eu não estou falando nada, mas eu preciso falar o que chegou em mim. Eu estou mentindo, vereador? Me processa. Ex-vereador, melhor dizendo. Eu estou mentindo? Ele apresentou um atestado de dentista de uma prima dele. E daí ele fala depois, porque os advogados dele também não veio. Aí a comissão processante faz o quê? Deu uma oportunidade, ele não veio ser ouvido. A comissão processante dá uma nova oportunidade. Você tem até 48 horas, senhor Evandro, para você poder se manifestar, para você dizer se você quer se defender novamente. Segunda oportunidade de ser ouvido. O que ele faz? Ele faz um imbróglio jurídico, dizendo que gostaria que toda a oitiva que foi feita anterior fosse cancelada. E detalhe, na oitiva anterior que ele não veio, veio a mãe dele, veio alguns parentes dele, todas as 10 testemunhas que ele arrolou no processo foram ouvidas, durante o dia todo aqui nessa casa. E aí ele fala assim, não, você tem 48 horas, vereador, para você poder ter uma nova oportunidade de ser ouvido. O que ele faz? Ele abre mão de ser ouvido na segunda oportunidade. Ele tem 2 oportunidades de ser ouvido. E antes disso, vale lembrar ainda que a comissão processante deu a ele 10 dias para ele fazer uma defesa por escrito. E aí ele chega e fala assim, olha, 10 dias não é suficiente, eu preciso de mais dias. E a comissão processante dá mais dias para ele. Estou mentindo, Verbinho? Deu mais 10 dias para ele, deu 20 dias. O legal era 10 dias, a comissão processante ainda deu mais 10 dias para ele poder ser ouvido. Ou seja, foram várias oportunidades de ser ouvido. Ele não foi ouvido porque ele não quis, e foi uma manobra jurídica. Ele tem direito de fazer, mas assuma. Quer fazer, faça, mas assuma. Uma manobra jurídica para tentar invalidar o trabalho da comissão processante. E aí ele não quis ser ouvido nessas oportunidades. Depois ele apresenta o relatório todo com a defesa dele por escrito no final das contas. No dia da cassação, aqui, no dia da sessão de julgamento aqui nessa casa, os advogados têm direito de 2 horas para se pronunciar, para se manifestar e fazer a defesa do ex-vereador. E aí eles chegam na gente, olha, nós queremos dividir esse tempo, a gente vai fazer uma parte com os advogados, outra parte com o vereador. Pode ser? Essa casa abre a oportunidade dele ser ouvido novamente no dia da cassação. Está gravado no YouTube. E aí ele vem, ele se defende, os advogados defendem ele, os advogados solicitam de incluir um documento novo na hora da sessão aqui. Nós acatamos também. Enfim, essa casa e a comissão fez todos os caminhos para dar a ele todo o direito de se defender que ele poderia ter, que ele tinha direito. Inclusive extra, como prazo a mais para fazer a defesa escrita, como a defesa dele e dos advogados aqui no plenário. E aí ele vai para a internet e dá um de coitadinho. Manobrou dentro da questão jurídica, manobrou, assume que está tentando fazer uma manobra. Não deu um de coitadinho que você foi oportunidade de ouvir, sim. Você teve a oportunidade de ser ouvido, sim, e foi um covarde. Está mentindo para as pessoas, assim como você mentiu hoje. Foi para as redes sociais, falando que iria voltar, que estaria aqui hoje. Onde está o vereador? Vocês estão vendo ele aqui? O ex-vereador? Não está. Então, assim, é direito do Evandro se defender na justiça, buscar liminar, igual ele já buscou várias vezes. Não sei se as pessoas sabem, mas ele foi para a justiça a primeira vez, pedindo para anular os trabalhos da comissão processante, e o juiz falou, não, o trabalho da comissão processante está certo. Ele recorreu na segunda instância, e o desembargador falou, não, o trabalho da comissão processante está certo. E aí ele entra depois com um segundo pedido. E aqui, novamente, em Três Corações, o juiz fala para ele, não, o trabalho da comissão processante está certo. E agora, nesse quarto ato, o que aconteceu foi que a segunda instância, a desembargadora, ela demorou um pouco para dar a sua decisão e não considerou que os trabalhos da comissão processante já haviam sido concluídos. Então ela diz, dessa vez agora eu acho melhor ouvir o acusado. Novamente, dar uma nova oportunidade para ele. Só que ela não considerou que já havia tido o processo de cassação, já tinha tido a sessão e nós já tínhamos empossado o suplente. E é isso que a Câmara hoje alega. Olha, doutora, a senhora está tomando essa decisão aqui, mas já teve alguns fatos que aconteceram, entendeu? Durante esse caminho que talvez não seja do conhecimento da senhora. E a Justiça está apurando. A Justiça está fazendo essas apurações. E é legal ele fazer as considerações dele na Justiça, e é legal a Câmara se defender também dentro do trabalho que foi feito aqui dentro, que nós confiamos à comissão processante. Agora sim, é muito curioso, né? Já vi várias vezes o ex-vereador Evandro ir para as redes sociais e questionar que a Justiça, que o STF se mete muito nas questões políticas.
E na primeira oportunidade que ele precisa, para onde que ele corre? Para a justiça. Quer dizer, Alexandre de Moraes não pode se meter nas questões políticas, mas o juiz de Três Corações e o desembargador pode. Quer dizer, eu posso questionar as decisões do ministro do STF, mas não posso questionar a decisão de um delegado. Qual que é a lógica disso? Agora que fique bem claro para toda a população de Três Corações, respeito o trabalho da Polícia Civil, respeito o trabalho do delegado de Bom Sucesso, que disse bem claro dentro da sua conclusão. Ele não fala em momento nenhum, viu, gente? Ao contrário do que foi dito por aí, ao contrário do que chegou até a ser noticiado em alguns veículos da imprensa, o ex-vereador Evandro não foi absolvido da justiça. O delegado só disse que não encontrei provas suficientes para indiciá-lo. Isso agora vai para a promotoria, que pode indiciá-lo ou não. Isso vai depois para um juiz. Quem julga, Léo Fará? Delegado ou juiz? Contribuindo com a sua fala, presidente, o juiz é o titular, né, das decisões imperativas. A partir do momento que um delegado faz uma recomendação, uma sugestão, e ele deixa muito bem claro lá, eu tive acesso ao documento, que ele fala o seguinte, não há prova suficiente de indicação e somente há o depoimento da menina. Tá? Depois disso... Agora, só para eu encerrar meu raciocínio, você me desculpa até te cortar? Não. Mas só para concluir. Agora, gente, população de Três Corações, se nós formos esperar ter uma testemunha num caso de abuso sexual contra menor de idade, inclusive contra a própria filha, se nós formos esperar ter testemunha, você sabe quem que vai ser punido por um crime como esse? Ninguém. Se nada for feito por essa casa, se nada for feito pela justiça diante dos fatos, diante do depoimento da menina afirmando o que aconteceu, se nada for feito, nós vamos estar dando um recado para a população, que é o seguinte: abusem, façam o que vocês quiserem fazer, é só não ter ninguém vendo. É esse o recado que a gente vai dar para a população? Por isso que eu sustento o meu voto aqui. Eu acredito na palavra da menina, na palavra da vítima. Eu vi, além do processo que a comissão processante montou, além do acesso ao processo, eu vi o histórico do ex-vereador. Não sei se vocês sabem, mas ele tem no mínimo 4 boletins de ocorrência feitos pela mãe da menina por abuso psicológico. Ele tem boletim de ocorrência feito durante esses 14 anos da filha dele, abuso psicológico. Ele tem por deixar ela passar fome na escola. Vocês sabem disso? O que mais? Ele tem abuso psicológico, deixar passar fome na escola e alguns outros. Agora, assim, você está falando sem saber, me processa que eu provo. Me processa? Estou mentindo? Me processa. Se vocês, senhores, ouvissem o áudio que eu ouvi, que segundo informações foi gravado pela própria filha dele, no dia que a mãe vai buscar ela em Bom Sucesso, no carnaval, depois de ter recebido uma mensagem no telefone, que eu também vi, onde ela fala claramente: mamãe, o meu pai passou a mão na minha vagina. Se vocês vissem esse print do celular, o áudio que eu ouvi dela falando assim: ai mamãe, eu não queria que você chamasse a polícia, porque senão meu pai nunca mais vai conseguir emprego. É só me afastar dele. Se vocês ouvissem isso, vocês entenderem a minha revolta, porque um cidadão desse está dando um de herói, um de coitadinho, aí nas redes sociais e na imprensa. Então, assim, a minha decisão, o meu voto, no dia da sessão de cassação ao vereador, foi muito bem convicto. Eu acho que a justiça deve continuar fazendo o trabalho dela, deve fazer o seu entendimento, só que eu quero dizer muito bem claramente para vocês, eu não estou aqui para contestar a decisão judicial, mas a Câmara é uma esfera, a justiça é outra. E o meu voto, a minha decisão, por mais que futuramente a justiça reverta, a justiça entenda qualquer coisa que talvez traga o mandato do vereador de volta, a minha convicção é de que aconteceu alguma coisa, é de que eu fico do lado da vítima, porque dentro de tudo que eu vi, infelizmente, eu queria não falar isso para vocês, eu acredito que algo aconteceu naquele dia, com toda certeza, dentro do que eu vi. O áudio do dia que a mãe foi buscar ela em Bom Sucesso, corta o coração de qualquer um. Corta o coração de qualquer um. Então, enfim, está dada a minha explanação, a minha explicação dos fatos. E falo para você, ex-vereador Evandro, olhando nos seus olhos aqui através dessa câmera, se você estivesse aqui, eu olharia nos seus olhos também. Se eu estiver falando alguma mentira, me processe. A palavra franca continua aberta.
Pela ordem, senhor presidente, só complementar para te ajudar aí, Wesley, não é ajudar no sentido de ajudar a sua pessoa, tá? É ajudar no processo. Eu defendi aqui por 13 minutos que o processo tinha legalidade. E fui até perguntando, não, mas como tem legalidade se ele conseguiu uma liminar? Aquela liminar não tinha sido julgada no processo, então foi depois. Então a gente pode até ter esses comentários futuramente. De uma outra forma, a palavra do delegado, ele faz um relatório que manda para o Ministério Público e esse promotor ele pode denunciar ou não. E a convicção nossa é frente a fatos que nós fomos atrás. Muito bem falado por você, viu, presidente? Aqui nós falamos diversas vezes, tanto para o público, tanto para os vereadores, quanto para todo mundo. Não tinha nenhuma vantagem em nós caçarmos. Só tinha uma vantagem, uma criança, só. Obrigado, Léo. Eu peço desculpa às vezes pela... Mas, enfim. É que eu fiquei calado por muito tempo, gente, e no intuito não de que eu queria ficar calado, não. A minha vontade era dar meu voto e justificar e falar. Eu quis tentar manter esse assunto o mais discreto possível, mas diante dos últimos fatos, das últimas narrativas. E eu sei que eu vou ser penalizado por isso, eu posso ser processado. Aqui nos comentários aqui da transmissão pode ter um monte de gente me xingando, pode juntar uma turma para poder me rechaçar e falar que é perseguição, o que for, mas assim, se eu não falasse isso para vocês hoje, eu não dormiria bem. E eu tenho plena convicção de tudo que essa casa fez, de tudo que eu fiz dentro daquilo que eu acredito, não me arrependo. E se tivesse novamente que votar, votaria sim de novo. Bem, como vimos aí, né, praticamente um discurso na palavra franca do vereador Wesley Dardak. Eu concordo que o vereador Wesley Dardak, ele tem todo o direito de defender a Câmara, não só o direito, mas o dever. Ele é o presidente da Câmara. Ele tem que defender mesmo a Câmara Municipal. Ainda mais quando ele sabe que o trabalho foi bem feito. Defendeu a comissão processante, no caso do vereador Evandro. Tranquilo. Quanto a isso, concordo plenamente. Fez a defesa, falou tudo que tinha que ser, explicou como foi, como não foi, que a Câmara recorreu a liminar dada pelo Tribunal de Justiça, dizendo que faltou informações para a desembargadora. Beleza, correto, tudo certo. Mas o vereador ele se emocionou e falou algumas coisas que merecem algumas considerações. Assim como eu fui crítico ao voto da vereadora Lucila, que fez o seu juízo em cima do documento do delegado de Bom Sucesso, o inquérito, dizendo que não iria indiciar porque ele não achou prova suficiente e coisas assim, e ela disse que não tinha outra convicção a não ser absolver. E eu critiquei, falei que ela não tem o direito de absolver porque o documento não é prova de inocência. Da mesma forma, eu não posso também aceitar que o vereador Dardak ele faça a sua opinião em cima dessas coisas. Tá certo que nós somos seres humanos. Nós temos o senso de justiça, temos o senso de amor, de poder, de sabedoria. E nós nos indignamos quando nós achamos que algo está sendo injusto. A vereadora Lucila entendeu por um outro lado. Ele entendeu por um lado diferente. Mas o que importa? O que importa a opinião de vocês? Com respeito à culpa ou à inocência? Como o senhor mesmo perguntou para o vereador Fará, que é o único entre vocês que tem formação jurídica, o senhor perguntou se o delegado pode condenar. O delegado não pode condenar. É verdade. Como disse o vereador Fará. Né? Ele pode fazer uma sugestão, ou de absolver ou de condenar. O Ministério Público pode acatar essa sugestão ou não, e o juiz dá a palavra imperativa. Mas também o presidente da Câmara Municipal não pode condenar. Então as suas opiniões, tanto da vereadora Lucila quanto do senhor, não importam no processo. E é bom que fique claro para a população o que você estava votando. O que você estava votando?
Teve vereador como a Lucila, o Verbinho, o Ricardinho do Gás, que formou o seu voto, sua convicção de voto, em cima desses documentos. E o senhor também usou esses áudios, essas coisas, para formar a sua convicção de voto. Mas o que vocês estavam votando? Sendo que, para caçar o vereador, no caso do processo criminal, é apenas no caso de condenação. Se ele for condenado. É o que está na lei. Mas existem outras maneiras, outras coisas que o vereador pode fazer de quebrar o decoro. Vocês julgaram quebra de decoro, que é a competência de vocês. Não houve ainda condenação. Nem denunciado, eu acredito que esteja. Pelo que eu sei até o momento. Então, por condenação, ele não pode ser cassado. Ele foi cassado justamente pela pergunta que o senhor fez a todos os seus colegas e ao senhor mesmo de quebra de decoro, sobre a conduta com relação a esse assunto. Como que ele agiu. E vocês julgaram, pela maioria, que ele agiu errado, que ele agiu contra. Vocês, em momento nenhum, falou de culpa ou inocência. Então, da mesma forma que eu achei errado, achei que a vereadora Lucila jogou para a plateia dela, absolvendo, eu acho que o senhor também está jogando para a sua plateia, dizendo que, pelo que o senhor viu, o senhor tem certeza, convicção certa, você disse certo, eu formei certeza, eu tenho certeza, pessoal, certeza, pela sua convicção, você formou uma convicção em cima do áudio, tá certo, eu não vi esse áudio, não sei, o senhor citou ele, eu achei que ele seria sigiloso, eu achei que ele fazia parte de um conjunto probatório sigiloso. O senhor falou aí exatamente o que fala no áudio, né? Então, formou a sua convicção. Não estou aqui defendendo o vereador Evandro, não. Eu guardo diferenças abissais de ideologia política. Eu não concordo com 99% do que ele acredita. Eu não concordo. Não tenho motivo nenhum e ele também nem precisa da minha defesa. Ele tem uma defesa profissional, capacitada, que não precisa da minha defesa. Não estou fazendo defesa dele. Não estou fazendo defesa. E acho que o senhor agiu certo quando defendeu a Câmara. Está tudo certo. Aos ataques que essa casa tem recebido do vereador que o senhor falou, do vereador Cassado, que tem recebido ataques, tal, tudo bem, o senhor está no seu direito de falar, sim. Eu acredito que esteja tudo certo. Mas formar a convicção, levar as pessoas a acreditar, ou contra ou a favor, está errado. Tanto da vereadora Lucila quanto do senhor. É lógico que existe uma jurisprudência no Brasil de que a vítima, a palavra da vítima, tem um peso probatório muito grande. A palavra da vítima. E concordo também com o que o senhor falou, que é um crime que não deixa testemunhas. É um crime feito na surdina. Quando acontece, é um crime que difícil arrumar prova. E isso todos os tribunais têm ciência disso. Mas o senhor, como presidente da casa, talvez o senhor estiver conversando com seus amigos e falar das suas convicções, né? Tudo certo, mas na Câmara Municipal eu acho que não é, tanto para o vereador Lucila quanto para o senhor. Tanto para o vereador Verbinho, quanto para o vereador Fred. Para todos. Né? Então, essas provas, essas coisas, a gente somos contra ou a favor, isso aí, como disse o vereador Léo Fará, quem vai decidir, a palavra imperativa no final, é o juiz. Se nem o delegado formou convicção probatória para indiciar, né? Então, como que vai adiantar a sua palavra se você acha que é a favor ou contra, se é culpado ou inocente? Não vai adiantar nada. Eu sei que os políticos recebem ataques, recebem críticas, mas quem não quer receber crítica, que não esteja na política. Que não esteja na política. Porque são pessoas que vão receber críticas, essas críticas são legítimas. Não tem nada demais. Não tem nada desumano nisso, não. Em receber críticas, todos vão receber as críticas. O senhor está certo de se defender? Está certo de se defender, sim. A casa, defendeu a casa. Defendeu a comissão, o trabalho da comissão. Respeitou a justiça ao dizer que se ela tomar essa decisão, será cumprida. Se essa decisão for mantida, será cumprida. A Câmara recorreu, fez todo o trabalho certo. Ótimo, show de bola. Mas nós não podemos induzir as pessoas e jogar para o nosso público. Eu acho que não é bom isso aí. Isso não é saudável.
Isso não é saudável, tanto no caso do vereador Lucila, quanto no caso do senhor também. E o senhor deve ficar calmo, fica tranquilo. Né? Fica tranquilo com respeito a isso, porque o que nós temos que ver, toda a população está de olho nesse caso. Toda a população tem interesse em resolver isso aí. Toda a população. Mas o conjunto de coisas que vocês votaram pela quebra de decoro não é culpa ou inocência. Porque a única forma de caçar o vereador Evandro na parte desse processo criminal é no caso de condenação. No caso da condenação. E ele nem foi acusado, mas nem foi denunciado, né? Melhor dizendo. Mas ele, segundo vocês, né, segundo o que vocês votaram, vocês julgaram que ele cometeu quebra de decoro pela atitude, pela postura que ele teve, que não foi considerada pelos senhores correta, pela maioria. Então, é isso que nós estamos votando. E eu acho que é o seguinte, as nossas opiniões, a opinião do vereador que foi cassado, as nossas opiniões pessoais, os senhores que ocupam um cargo, devem guardar para vocês. Devem guardar para vocês. Entende? Porque essa coisa de ficar influenciando a população a acreditar que é culpado ou que é inocente, eu acho assim que confunde a mente das pessoas e causa uma divisão muito maior. O trabalho que o senhor fez, está tudo certo, não tem nada errado. Mas nós não podemos nem culpar e nem inocentar. Muito menos o presidente da Câmara nas atribuições de presidente. Né? Isso não está certo. Eu não posso concordar. Da mesma forma que eu critiquei o voto da vereadora Lucila, eu também faço o senhor. Porque olha só para você ver, convicção. É uma coisa tão interessante, é muito bom a gente ver sobre convicção. Se o senhor perguntar, por exemplo, para um católico, um evangélico, ele fala que vai para o céu. Ele diz que tem certeza que vai para o céu. Ele diz que tem certeza que vai para o céu. Mas nunca ninguém voltou para dizer que foi para o céu. Nunca ninguém voltou para dizer que foi para o céu. Não é verdade? Tem aqueles que acreditam que existe algo no corpo que sobrevive à morte. Algo no corpo que sobrevive à morte. Eles estão convictos. Ou seja, eles têm certeza disso. Então, convicção e certeza absoluta tem uma diferença grande. É só isso que eu queria dizer. Um forte abraço, curta, compartilhe os nossos vídeos e até a próxima.